Salve rapaziada, aqui quem fala é JV e esse é o canal Pobre do Corintiano. E para vocês que não são inscritos e quem são inscritos, sejam bem-vindos, tá? E é isso aí, vamos para mais um vídeo. O primeiro tópico que eu vim trazer para vocês é o tópico, né, justamente ali que é o principal, que é o jogo que a gente conseguiu ganhar das Sardinhas. Que a gente alavancou uma vitória aí, mais uma vitória, né, para conta. E graças a Deus a gente conseguiu com maestria. Acredito que foi uma das melhores performances que, claro, que o Corinthians conseguiu atuar dentro de casa e que foi principalmente algo que surpreendeu não só como a mim, mas como todos os torcedores, que tornou aquele universo não só dramático para o jogo, mas principalmente algo que foi interessante para o jogo. E a gente conseguiu fazer isso da melhor forma possível. E eu vou trazer esses pontos que já vocês vão conseguir entender, tá? Então o primeiro tópico é essa vitória que a gente conseguiu, que o time conseguiu trabalhar a bola, que o time conseguiu, de uma forma defensável, a gente conseguiu se superar, né? E acho que essa junção ali que tem principalmente do Gustavo, né, do Gustavo Henrique, junto com o Pedro Choca, principalmente, que não foi escalado. Então a gente conseguiu bloquear com as linhas defensáveis, algo que a gente não estava conseguindo em outros jogos. É claro que o jogo contra, né, a Sardinha, contra o Peixinho lá, a gente conseguiu vetar principalmente alguns ataques. Claro que teve o gol aí do Tiquinho, que ele conseguiu achar, né, a bola ali e conseguiu cabecear e não teve vez ali pro Hugo. Esse lance do Tiquinho, que foi um lance que ele conseguiu, né, ali ganhar, né, conseguiu cabecear a bola e fazer o gol, que infelizmente gerou todo aquele drama. E a gente foi pro segundo tempo com essa, né, com esse drama, né, da dúvida, não só da dúvida, mas gerou aquele drama todo no jogo que a gente, alguns, né, torcedores, algumas, né, até mesmo eu fiquei ali, né, um pouco qual seria a mudança que o Corinthians ia fazer no segundo tempo, né? Então ele teve mesclagem, justamente ele foi lá, colocou o Alex Santana, colocou o Breno Bidon e justamente ali trabalhando um pouco mais, como eu falei no vídeo anterior com o Bidu, tem essa parte um pouco mais ofensiva do jogo. E a gente fez com que não só, né, o jogo acontecesse, mas que o Santos se retrancasse mais, porque era um jogo de decisão. E esse ponto do Santos veio trazendo um ponto de dúvida, que já era, né, para mim, que como é que um time desse joga uma semifinal, jogo único, um jogo totalmente morto. Teve essa questão da polêmica do Neymar, que não nem entrou no jogo direito, justamente por essa possível desconforto, né, atrás da coxa, né? E ali, acho que não sei se foi uma desculpa dele, ou até mesmo o técnico ali na zona mista, ele disse, né, de uma maneira que para ali ludibriar os jornalistas, os entrevistadores, né, que estava ali questionando do porquê o Neymar não entrou. Mas que bom, né? Ali teve um pouco mais de abertura pro, mesmo se ele trabalhasse ali entrando dentro de campo, e mesmo se o Neymar não entrando dentro de campo, ou entrando dentro de campo, a gente ia amassar de qualquer jeito. E como o jogo estava acontecendo de uma maneira que o Corinthians estava conseguindo se sobrepor cada vez mais, então teve essa questão que foi muito benéfico para o Corinthians, também, uma maneira que a gente abraçou da melhor forma, que o Neymar não entrou no jogo, e mesmo se ele entrasse, não seria diferente. E o segundo ponto é o gol do Yuri Alberto, que foi totalmente executado de uma forma magistral, né? O passe ali do Memphis Depay, já vou falar dele, que ele conseguiu de uma maneira muito simples, que pro futebol dele, é claro que tem várias polêmicas trazendo ali, falando que o Memphis
não está sendo um bom jogador, ou que ele não está fazendo ali o que a torcida quer. Mas se eu parar para perceber, galera, o Memphis está conseguindo se enquadrar cada vez mais, né, nos jogos. Vai estar conseguindo cada vez mais se incluir nas jogadas, né, individuais dele, ou incluindo ali o ataque, como aconteceu com o Yuri Alberto, que se posicionou muito bem, né, na linha, né, defensável do Santos para poder fazer aquele gol que, né, vão gerar críticas, gerar polêmicas falando, né, como os antes falam, porque o gol não foi legal, mas sim, foi legal, não tenho o que questionar. E, né, aquela jogada ensaiada, né, que seria um escanteio, mas foi uma jogada ensaiada que saiu de uma forma que, né, ninguém ali do time adversário imaginou que sairia daquela forma. Mas claro, com o Garro trabalhando a bola ali, tendo aquele toque bem simples, e o Memphis trabalhando a bola um pouco mais com a profundidade no ataque, não teve jeito para as sardinhas e a gente conseguiu executar esse gol da melhor forma. E nesse lance, né, do Memphis Depay, que ter cruzado a bola um pouco mais, né, ali na horizontal, partindo, que seria, vamos dizer ali, um possível chute dele, né, que não foi um chute, mas foi um cruzamento, mas poderia ser um chute, ele poderia ter arriscado, mas não, ele foi e tocou a bola para o Yuri, e o Yuri conseguiu, de uma maneira, da melhor forma, conseguir executar o gol, que não teve chance ali para o Brasão agarrar, e não tem o que questionar. E o Memphis está sendo cada vez mais útil, né, para o jogo, está sendo cada vez mais útil para o Corinthians, não só pela temporada 2024, mas essa temporada também 2025. Desde a chegada dele, ele vem trazendo essa grande diferença, né, que é a diferença que ele consegue causar no Corinthians. O elenco do Corinthians abraçou ele da melhor forma, a direção ali cada vez mais se orgulhando. E que pena, né, que o Ronald Koeman não estava ali para assistir essa melhor performance, porque quando ele estava presente, o Memphis sim conseguiu trabalhar bem. Ele viu que o Memphis ele é um jogador que está mais atraído ali pela parte, não do ataque, mas a parte ali mais agindo como centroavante ou até mesmo como falso 9, que também é uma função do Yuri Alberto, mas ali o Yuri Alberto tem mais aquela função de ali empurrar para o gol, ou até mesmo criar situações individuais e conseguir atacar o time adversário. Então o Memphis ele conseguiu trabalhar essa bola de uma maneira que, até mesmo como os antes falam, porque o Corinthians, por que contratou o Memphis se o Memphis ele não está da melhor forma, um jogador que está parado há mais de 6 meses, mais de 12 meses, enfim, da maneira que eles falam. Mas eu acredito que o Memphis ele tem essa dinâmica futebolística que vem trazendo cada vez mais qualquer time que ele vai passar, ele vai trazer essa diferença, porque o Memphis ele consegue trazer essa dinâmica durante o jogo, não só no ataque, mas também ali no contra-ataque, algumas vezes, né, até no jogo contra o Novo Horizontino, que ele pega o rebote da bola e que ele corre, ele ganha no finta, né, e consegue fazer aquele gol da maneira que o Memphis Depay consegue fazer, né? Então ele consegue atrapalhar ali, né, a jogada dos adversários para ele conseguir se infiltrar e trabalhar essa bola agindo um pouco mais na grande área. Se ele não chuta, como ele teve o lance que foi os 2 chutes que ele teve, né? E esse segundo chute que ele executou, que foi um chute que o Brasão conseguiu ele ter a sorte de agarrar, né? De conseguir, na verdade, de defender essa bola, que foi um chute forte, né? Foi um chute ali de bico, meio 3 dedos, e principalmente foi uma questão ali que trouxe cada vez mais esse olhar um pouco mais para o Memphis, né? Para trabalhar ele cada vez mais nessa área que ele age, que é no ataque, ou como até mesmo centroavante. Ele consegue trabalhar muito bem. Esse é um ponto que a gente precisa cada vez mais frisar, que o Memphis ele consegue ser trabalhável em qualquer
área, mas principalmente no centroavante, ou até mesmo como ponta, ou até mesmo atacante, como também ele foi no Atlético de Madrid, é uma parte que se torna cada vez mais diferencial na jogabilidade do Memphis Depay. E, né, essa posição no jogo foi justamente algo que chamou muita atenção e que o Ramon Dias precisa se atentar cada vez mais para aproveitar o Memphis nessas áreas que ele consegue trabalhar, e com certeza ele vai conseguir executar isso com demais jogos e até mesmo gerar gols, que vai trazer também esse título para o Corinthians, e nós acreditamos cada vez mais nisso. As duas expulsões, né, que resultou essa desvantagem totalmente infantil para o Santos, e que claro que a gente conseguiu aproveitar da melhor forma e a gente conseguiu garantir essa vitória para o Coringão. Bom, então esse ponto das duas expulsões, né, a primeira do Zé Ivaldo, que teve, foi algo que foi totalmente infantil da parte dele, porque ele não conseguiu pegar o tempo da bola e atingiu de uma maneira, acho que até maldosa, a perna do Yuri Alberto, que poderia ter gerado uma fratura um pouco mais séria. Ele teve um incômodo depois do jogo, mas os médicos ali, os terapêuticos conseguiram trabalhar de uma forma e disseram que não foi nada grave, e que bom, né, que isso traz cada vez mais conforto para nós corintianos, e a gente vai garantir que a gente vai ter certeza que o Yuri Alberto vai estar no jogo de quarta-feira contra o Barcelona, que é o jogo de volta, né, na Neoquímica Arena. Então ele foi lá e disse que estava se sentindo bem, só mesmo esse incômodo, esse trauma no tornozelo pelo fato da pancada ter sido muito forte, porque o Zé Ivaldo perdeu muito esse tempo da bola e acabou agredindo um pouco mais intenso, né, como eu falei, a perna do Yuri Alberto, né, o tornozelo do Yuri Alberto, que se tornou algo que foi preocupante ali, né, até mesmo para o elenco, que viu ali totalmente o drama, aquela contusão ali que o jogador estava possivelmente tendo ali, com a dor que ele estava sentindo. E foi algo que realmente foi um incômodo para ele. E, né, justamente o que aconteceu para existir, né, dessa parte da mentalidade do jogador do Santos no jogo de semifinal, agir dessa maneira, que acabou perdendo totalmente o controle e o tempo da bola. Então a gente conseguiu aproveitar muito bem essa falha, né, justamente da zaga, né, e aí o Zé Ivaldo conseguiu garantir, né, um amarelo. Só que esse amarelo foi anulado pela vistoria, né, do juiz, que recebeu logo uma comunicação, né, do VAR para analisar o lance. E aí ele foi e revisou o lance e chegou lá a certa conclusão de que não seria possível, né, só o amarelo para o zagueiro do Santos. Então ele foi lá, anulou o amarelo e expulsou o Zé Ivaldo. E ele teve uma atitude que, para mim, acho que não sei se só para mim, mas para mim ele foi homem e ele conseguiu não fazer nenhum tipo de, né, ali de confusão. Ele em nenhum momento chegou ali a questionar o jogador, até mesmo no lance depois que ele gera, né, que ele faz a falta e depois que ele recebe o amarelo, ele vira de costas e basicamente não vai nem questionar com o jogador. Ele só olha por curiosidade e vê que ele recebeu o amarelo, então ele viu que não, basicamente não dá em nada. Então vai conseguir cortar essa expectativa do jogador e foi lá e deu o vermelho para ele, né, junto com o juiz que executou ali de uma forma que não teve jeito, e ele teve que, né, sair de campo, e gerou cada vez mais essa brecha para o ataque do Corinthians trabalhar a bola e conseguir chegar no ataque com mais força, com mais intensidade e com um a menos, né, do jogador do Santos. Então a segunda expulsão foi algo que não deveria, desde o primeiro lance, os jogadores deveriam já se atentar. Poxa, vamos marcar com intensidade, mas não precisamos agir de uma maneira mais infantil, né, que o companheiro que foi expulso, mas conseguiram.
da maneira mais infantil possível. Já tinha um jogador que estava marcando o José Martínez, e aí o Gonzalo Escobar conseguiu perder o tempo da bola, e ali foi um lance questionável que vários, né, até mesmo outros antes falaram, mas foi lance para, né, para expulsão? Não era só para amarelo? Não, foi falta, foi normal, mas não. Ele chegou com uma pancada muito forte, porque o José Martins já tinha sofrido um lance que foi uma cotovelada, né, no rosto. E ali, né, ficou, né, um hematoma que, pô, visivelmente foi algo que não sei se era só para amarelo, se poderia ser possivelmente para um vermelho. E o juiz em nenhum momento ali se posicionou em relação a isso. Então foi lá e deu vermelho diretamente para o Gonzalo Escobar. E o Gonzalo Escobar foi expulso e abriu cada vez mais essa brecha para o Corinthians agir, principalmente no ataque, com mais liberdade ali, por causa dessas, né, ali, tanto quanto o zagueiro, quanto ali o meio de campo, entendeu? Que foi uma situação que não deveria existir, mas foi infantilidade, e que bom que a gente conseguiu ter essa oportunidade, porque foi principalmente essa parte também que também garantiu que o jogo seria ganho. Não só pelo futebol que foi jogado, mas também por essas falhas que o Santos teve, principalmente para a gente conseguir cada vez mais garantir essa vitória. Então, foi de uma maneira que a gente precisou cada vez mais ver que a gente não precisa retrancar a bola na parte defensável. Não precisa só trabalhar a bola, mas também conseguir chegar no ataque. E cada vez mais não se conformar com o placar que a gente está, mas cada vez mais atacar, cada vez mais conseguir ter esse ver que a gente precisa cada vez mais ter esse placar ampliado, né? E justamente a gente precisa também no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente precisa agir de uma maneira excepcional, a gente precisa agir de uma maneira que a gente não pode falhar e que a gente cada vez mais tem que atacar. E, se possível, gerar logo 2 gols no primeiro tempo. Se puder 3 gols, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque é uma diferença que não é muito grande. Não é impossível também, porque a gente vai jogar dentro de casa. Mas é um 3-0 que não era esperado pela gente. Não era esperado pelo torcedor. Não era esperado nem pelos jogadores. Não poderia tomar 3 gols. Mas infelizmente a gente acabou tomando. Então, da mesma forma que a gente executou um futebol totalmente trabalhado, um futebol mais intenso, um futebol mais ofensivo, a gente precisa também agir assim contra o Barcelona. E esse é um ponto que eu trago, que a gente precisa também, não só como apoiar o time, mas também os jogadores se apoiarem dentro de campo, que vai ser algo também que vai ser primordial para fazer o Corinthians vencer agora na quarta-feira. E para não perder, né, o rumo, a gente vem falar do gol do Garro, né, que ali primeiro gol do ano, primeiro gol, né, do nosso 8, né, que vem ali cada vez mais tentando garantir sua vez, e não só como garantiu, né, porque carrega ali a 8, que era do Dr. Sócrates, era do Ricon, de grandes ícones do Corinthians, e ele vem representando muito bem. E não tinha que ser de outro jeito, ele foi lá, executou e chutou uma bola com curva que foi indefensável, não tinha como o Brasão pegar. E se você for parar para ver, o lance também gera com, né, um possível, né, e o José Martins tenta dar ali um chapéu, né, no lateral do Santos, e ele acaba recuperando o tempo da bola e ele consegue dar aquele tapa com um peso leve ali, justamente para a bola não ir com tanto peso ou com tanta, né, velocidade. Foi uma bola ali que chegou no pé do Fabrício Anguilera, e ele chegou lá e conseguiu trabalhar a bola da melhor forma. E o Fabrício vem mostrando serviço, vem mostrando para o que veio, e ele foi lá e conseguiu fazer um passe barra cruzamento, e o
Garro conseguiu executar da melhor forma, que ele aproveitou ali a desorganização da conseguiu aproveitar a desorganização da defesa do Santos e executar um chute que, foi brincadeira, aquele chute que ele fez, que ele chutou, que foi algo que só o Garro consegue fazer, e ele da melhor forma conseguiu representar o jogador tão grande que ele é. E um jogador também que representa, que é corintiano, que é um jogador que está ali, que cada vez mais está se enquadrando com a nação corintiana, que está abraçando, que está honrando a camisa. E é um jogador que também que é preciso para ser usado contra o Barcelona de Guayaquil. E esse ponto também crucial, voltando falando do Barcelona, a gente precisa também entender que o Carrillo ele é primordial para estar nesse jogo. Ele precisa ser usado para que o time consiga trabalhar junto com aqueles dois meias, né? Que é principalmente ali o André Carrillo e o Rodrigo Garro, para conseguir da melhor forma ter essa opção cada vez mais das bolas respingadas, das bolas mais aéreas, para poder o time conseguir ter mais chances de conseguir fazer gols, não só ali tocando a bola, trabalhando a bola até chegar, né, ali na grande área para cruzar ou chutar, né, arriscar, mas principalmente para ter essa opção um pouco mais ofensiva, um pouco mais aérea, que principalmente o time do Barcelona tomou uma ataca do Independente Del Valle, né, no campeonato equatoriano. Então para nós nada é impossível dentro da Neoquímica Arena, então vamos frisar isso cada vez mais. Então a gente precisa entender que o time vem trabalhando a bola da melhor forma e vem cada vez mais conseguindo se enquadrar dentro de campo, e que bom. Então a gente precisa cada vez mais se atentar nas partes laterais, e a defesa precisa chegar no ponto que precisa ter os titulares, né? Vários outros zagueiros que foram revelados pelo Corinthians, que agora estão atuando em times europeus, assim como o Murilo também, que eu achei de uma grande, acho que a grande facilidade que ele saiu do Corinthians era para o Corinthians ter segurado ele e ter uma opção a mais defensável. Mas infelizmente a gente tinha essa diretoria, né, que agiu de uma forma infantil, e que a gente perdeu um dos zagueiros que poderiam estar nesse elenco, né, que poderia estar acrescentando um pouco mais ali no elenco do Ramon, com essa rapaziada que está conseguindo trabalhar a bola. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, a gente tem que ser realista, não vai ser fácil, mas é um jogo que também não vai ser impossível pra gente, entendeu? Então a gente precisa cada vez mais se atentar, trabalhar a bola da melhor forma e conseguir atingir esse ponto ofensivo cada vez mais intenso. O time não precisa relaxar, o time precisa cada vez mais ter esse ponto ofensivo. Relaxar só depois do jogo, o jogo acabou e a gente ganhando ali, conseguindo avançar para a primeira fase de grupos da Libertadores. Sexto e último ponto, né, a gente vem falar ali do jogo, né, que resultou a vitória da Porcada em cima dos Bambi para avançar para a final junto com o Corinthians. Não tinha da melhor forma como ser um Corinthians e Palmeiras. E a gente vai ter, né, essa questão dos dois jogos, né? A gente vai ter essa vantagem porque o primeiro jogo vai ser no Allianz Parque e o último jogo vai ser na Neoquímica Arena. Então a gente vai ter muito tempo ali para trabalhar. O primeiro jogo vai ser domingo, né? Vai ser domingo agora, e a gente precisa se atentar, né, para esses lances e para justamente a gente conseguir reverter essas duas finais, que o jogo do Barcelona de Guayaquil é considerado sim uma final, e o jogo contra a Porcada vai ser jogos decisivos. Por mais que sejam dois jogos, mas vai ser jogos decisivos, que são jogos que a gente precisa matar e deixar totalmente eles totalmente encurralados, sem chance para conseguir ter psicológico para trabalhar no jogo tanto de ida quanto o jogo de volta. A gente precisa se atentar defensivamente, a gente precisa trabalhar também meio de campo e precisa trabalhar o ataque para que seja
escalado jogadores certos, jogadores que se garantem na final e a gente consiga reverter e ter, né, mais uma vez um campeonato, né, ganho, né, desde 2019 que a gente não ganha o campeonato, que a gente não levanta uma taça, né, paulista. Então a gente precisa conseguir esse campeonato, a gente precisa conseguir esse título. E eu acredito fielmente que esse título é nosso, é da Fiel, é da torcida corintiana, e a gente tá ali para apoiar o time, tá ali para acreditar cada vez mais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem comentários aqui que vocês acharam, algum ponto a acrescentar, tá? Se inscrevam no canal para você que não é inscrito, e para você que é inscrito, compartilha, e você também que não é inscrito, compartilha, mostra ali pro seu amigo. E é isso, vamos lá, vamos para cima e vamos acreditar cada vez mais, tá?